E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar finalmente da Bíblia Blackout. Sim, chegou o dia da gente bater um papo sobre esse disco que mudou o rumo da carreira da Britney e que fascina tanto os fãs. Já quero aproveitar também e fazer um acréscimo aqui, que o pessoal me criticou muito naquele vídeo lá das Bíblias do Pop, que eu falei que o Blackout foi um álbum que flopou, só que diretamente o pessoal não entendeu o que eu estava querendo dizer. Né? Eles interpretaram realmente o caso dos charts, e não é questão dos charts, tá? Eu acho que esse vídeo aqui vai ajudar a gente a ter uma visão diferente sobre o desempenho do álbum e as coisas relacionadas, porque eu acredito que esse álbum sofreu um boicote. Tá? E não somente um boicote do disco, mas um boicote da imagem da própria Britney. A gente vai discutir tudo no vídeo, tá? Se você não é inscrito, já quero te convidar para você se inscrever, vir fazer parte da comunidade, porque vai ser muito joia ter você aqui com a gente. Bom, eu acho que quando a gente fala da Bíblia Blackout, a gente tem que voltar no tempo pra gente poder começar a discutir o background, porque o que faz maravilhoso o universo do Blackout é realmente o processo até chegar nele. É o que faz a mudança toda da Britney como pessoa, da Britney como artista e no produto final, tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o álbum Blackout é que tudo meio que começou em relação a ele lá em 2005. Depois que a Britney terminou a turnê, ela falou que tinha começado a trabalhar num novo álbum com novos produtores. E é uma coisa interessante, porque a própria Britney deixou claro que ela estava entediada com a música pop, porque sempre era tudo muito previsível, né? E eu já ouvi uma pessoa falar isso, eu esqueci quem falou isso, mas deixaram claro que o que faltava na música pop antes e que hoje em dia eu vejo que é uma falta que tá literalmente assim, absurda, é o mistério, né? É a questão de você fazer um produto que seja mágico aos ouvidos e aos olhos da pessoa. A pessoa conseguir absorver toda aquela era, absorver toda aquela temática de uma forma muito mais do que somente ouvindo. Né? Você vender a experiência do misterioso para a pessoa. E eu acho que a Britney ela foi muito categórica quando ela escolheu o que escolheu para fazer o Blackout. Começamos as gravações do disco e a dona Britney, né, gente, passou-se um tempo, ela falou assim que ia dar uma pausa, né, nas gravações e tals, porque ela ia se casar, né, com o Chernobyl Federline, como a gente já sabe. Ela se casou com a criatura, gravou aquele especial Chaotic, né, que ninguém entende muito bem o que é aquilo lá, Random Things da Britney, né. E depois do Chaotic e todos aqueles negócios, Dona Britney bate numa rádio lá, mentira, não foi depois do Chaotic não, foi antes, quando ela casou com Kevin. Em dezembro ela bate na rádio, gente, vim tocar pra vocês o meu single novo, Mona Lisa. A rádio ficou tipo, a Britney tá trolando a gente, né, tá louca, gente. E o que acontece? Chega a Dona Britney Spears com Chihuahua lá, toca Mona Lisa, versão demo, e anuncia que vai lançar um álbum que chama Original Doll. Pouco tempo depois a gravadora desmente a loura. Fala assim que não, tem nada de Original Doll não, gente. A gente não tem conhecimento dessa história. Sumiram com a Dona Britney de circulação. Passou-se um tempo, veio Chaotic, né, aquela série dela com o Kevin, e o EP com algumas músicas que o pessoal julga como descartes do que seria, no final das contas, o conteúdo do álbum Original Doll. Passou-se um tempo, Dona Britney faz o que? Anuncia a gravidez do primeiro filho. Sim, teve o bebê e a vida dela começou a ficar louca, porque, gente, a Britney, a gente tem que reconhecer isso dela. Ela é uma mãe excelente, ela se dedica pra família, ela se dedica pra tudo. Então, ela resolveu colocar a carreira dela, gravação de álbum, tudo em stand-by, não era hold, não, é stand-by. E falar, bom, gente, eu vou criar o meu filho, agora eu vou ter meu filho, etc e tal. Beleza. Passou-se um tempo, Britney engravidou novamente, teve outro filho, tá? Tudo isso acontecendo no período 2005, 2006. Daí, chegou no final das contas, a Dona Britney
resolveu anunciar o divórcio dela depois do nascimento do segundo filho. Então, assim, a vida dela estava passando por uma transformação muito grande. Ela estava conturbada já por toda a questão dela ser mãe, etc e tal. E outro detalhe, tudo isso seguindo gravando o álbum, tá? Por quê? Porque todo mundo achava que ela não estava diretamente ligada à música por causa dos períodos que ela estava passando. Só que todos os produtores que trabalharam com ela na época desse auge do divórcio, das coisas todas, todo mundo deixou muito claro que ela, como artista, dentro de um estúdio, ela dá um show de profissionalismo. Ela sabe o que ela quer, o que ela precisa fazer e o que ela decide fazer. Tá? O próprio Danja deixou claro que quando ele apresentou para ela as 7 músicas que eles haviam produzido para o disco Blackout, eles deixaram claro que você sabe quando ela não fica satisfeita com determinada coisa, porque a gente já ouviu falar isso, né, gente? Que ela, quando não gosta de uma coisa, ela fala que vai no banheiro e não volta mais, né? Ela desaparece. Só que a gente tem que levar em consideração que o próprio Danja falou que se ela não tivesse satisfeita com o direcionamento que estava tomando ali a produção do álbum, tudo seria descartado. Porém, ela ficou satisfeita com o som que ele trouxe ali, que era muito diferente do que estava tocando na época. Porque o disco Blackout, ele é muito marcado pelas influências de música eletropop, daquela música mais underground, né, que normalmente era vista naquela famosa história, assim, o lado obscuro da música pop. Então, foi trago elementos pro disco Blackout que não tocavam na época. Então a inovação que o disco ia trazer quando fosse lançado deixou a Britney entusiasmada no final das contas. Eu acho que isso que deixa também o Blackout tão maravilhoso, né, gente? Porque por mais que o disco tenha tido um desempenho de vendas relativamente baixo em comparação à carreira da Britney, o marco que o disco fez quando ele foi lançado foi muito forte, né? Então eu acho que isso é aquela famosa história que deixa tudo tão maravilhoso, né? Não é venda o negócio, é impacto. Bom, passou-se o tempo, né? As músicas foram sendo gravadas, o disco foi sendo finalizado e aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Chegou o lançamento do álbum, lançaram Gimme More. O Blackout vazou na internet, o disco ia sair em dezembro, eles adiantaram o lançamento do álbum, falou, ó, gente, a gente tem que adiantar isso. Inclusive rolou um processo contra aquela criatura abominável chamada Paris Hilton, né, que era o blogueiro dos blogueiros ali da década de 2000 a 2010, né, gente? Até que ele foi desmascarado e hoje em dia ele é só uma bicha mesmo frustrada que fica atacando todo mundo, inventando mentira, mais do que fazia antes para tentar chamar atenção de alguma forma. Mas ele divulgou o disco lá no site dele e a gravadora processou ele, rolou uma confusão. Enfim, lançaram o Blackout. E o que acontece? O disco não teve divulgação, não teve sim uma questão de Britney, vamos fazer isso, isso, isso. Por quê? Porque a Britney não estava bem. As coisas já estavam desandadas. E engraçado que parece que o tema Blackout e todas as outras coisas vieram em um momento assim que tudo fez conexão na realidade que ela estava vivendo, sabe? E é engraçado porque a gravadora deixou claro que não queria músicas pessoais e relacionados ao que a Britney estava passando, né? E quando eles apresentaram para ela Piece of Me, ela se apaixonou pela faixa porque era uma realidade dela mesmo e que encantaria os outros. E ela resolveu gravar a faixa, tanto que ela fez a música em 30 minutos. Vocês pensam, gravar Piece of Me, que é aquela música cheia de camadas incríveis, em 30 minutos? Só a dona Britney mesmo pra conseguir entregar um negócio daquele. Aprendeu no carro a música, vou gravar ali. Bom, no quesito divulgação que eu estava falando do álbum, o Blackout ele foi completamente jogado de lado. Por quê? Todas as coisas estavam acontecendo, então a gente só teve aquela performance no VMA que aconteceu. E vamos dizer, né, gente, a performance pro nível da Britney que ela tinha em expectativa como artista, o negócio foi estranho, sabe? As pessoas ficaram achando estranho, viram que ela não estava bem, mas viram que era uma coisa forçada para ela fazer. Ela precisava fazer aquilo, porque ela tinha que cumprir com uma coisa. Ela foi profissional no que ela precisava fazer, mas ela não queria estar ali. Isso é óbvio.
Um outro ponto importante que é bom a gente dizer é que não houve entrevistas em rádios nem nada do tipo para divulgar o álbum. Uma outra divulgação que o álbum teve, por exemplo, foi a Ellen, né, que colocou Toy Soldier para tocar lá no programa dela. Só falou que o álbum estava sendo lançado e pronto, só acabou. No dia seguinte ali, acabou, não teve mais nada, não foi falado mais nada. Pensa só, gente. Então, assim, um álbum tão incrível, com uma temática tão assim, que desperta o mistério na gente e todas essas coisas, a expectativa era gigante pro que ia acontecer. Lançaram o álbum e o que houve? Primeira semana, vamos debutar em primeiro lugar com a dona Britney. Poucas horas antes, se não me engano foram 10, 11 horas antes, mudam os charts. Ela não pega primeiro lugar, ela pega segundo lugar. Esse negócio da Billboard ter mudado a regra, etc e tal, até hoje me intriga, porque eu bato na tecla do boicote. Por quê? Porque a Britney já chegou a mencionar uma vez isso, que em um momento todos colocam você em um patamar absurdo. De repente eles cortam as suas asas e eles te jogam no chão. Eles querem ver você sofrer. Eles querem ver você no pior momento, para eles venderem o pior de você e conseguir tirar tudo de você. Assim eles fazem. E um outro ponto que é interessante também a gente levar em consideração é que todas essas coisas foram acontecendo em um momento muito assim oportuno para a mídia. A mídia começou a manipular as coisas, criar coisas que aproveitaram do momento dela. O South Park tem um episódio sobre a Britney da época do Blackout. E o South Park, eles são assim muito críticos a determinadas coisas, e o episódio que eles fizeram da Britney me deixou de coração partido, porque eles entenderam o que ela estava passando. É muito doido, por mais que rola toda uma sátira ali, a mensagem final dos menininhos tentando pegar ela e fugir com ela, e no final das contas os paparazzi tudo falando, a gente precisa sacrificar ela agora pelo desejo do público, sabe? Como se ela fosse, tipo, realmente uma marionete de fazerem o que ela quiser. Me deixou de coração partido e me levou muito à reflexão da obsessividade da mídia com os artistas, né? Aquela famosa história de criar determinadas carreiras, criar determinados artistas e de repente eles virarem as costas para esses artistas e esses artistas caírem de uma vez e eles aproveitarem dessa queda para poder fazer tabloide. Então assim, é uma coisa cruel de se pensar e ver, mas aconteceu com a Britney, né? De qualquer forma, o Blackout continuou sendo lançado singles. Eles lançaram Gimme More, depois eles lançaram Piece of Me e eles lançaram Radar, né? Um ponto interessante é que o Radar era para ter tido divulgação, um clipe, e não teve. A gravadora abriu uma enquete para saber o que os fãs queriam ali no terceiro e último single do álbum e votaram Break the Ice. Eles lançaram um clipe de desenho animado para Break the Ice. Particularmente, adoro o vídeo de Break the Ice, mas eu acho a música muito incrível para um clipe de desenho, sabe? Eu queria realmente que a Britney fizesse alguma coisa naquela música. Um outro ponto muito louco sobre o Blackout é que o encarte do álbum sofreu questões de religião, gente. A igreja foi contra o negócio, falou, olha gente, ela tá fazendo uma coisa, uma publicidade barata, usando a igreja, gastando a igreja, que não sei o que lá, não sei o que lá. Como sempre os Estados Unidos dando um show de hipocrisia, né gente? Jogando, como sempre, as mulheres no fogo, ignorando outras coisas que realmente outras pessoas muito maiores fazem, né? E é engraçado porque tudo se virou contra a Britney. Então pensa como ela ficou como pessoa, sabe? Estão resolvendo me ligar agora, gente, quando eu tô quase acabando meu vídeo. Enfim, gente, o disco Blackout, ele é um marco na carreira da Britney, sim. Ele é uma bíblia do pop pelo conteúdo que ele tem dentro das faixas. Há coisas que poderiam ter sido diferentes na era? Lógico, gente, tudo é possível de se mudar, se moldar, fazer acontecer diferente. Só que a gente tem que levar sempre em consideração o artista. Pensar se realmente o artista tá pronto para aquilo, se ele tá apto para aquilo. O Blackout nem dedicatória tem, gente. Será mesmo que esse álbum foi feito com esse intuito? Né? Será que realmente chegou um ponto que ela simplesmente precisava lançar um disco e ela já não tava mais aguentando todas aquelas coisas?
Vamos pensar um pouco nisso. Conta aí pra mim o que vocês acham do disco Blackout e conta pra mim mais aí sobre o disco, coisas que eu não citei no vídeo. Eu vou amar saber o que vocês têm pra me contar, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí sobre Britney Spears.